Então, até agora, nós vimos o princípio de conservação de massa, o princípio de conservação do momento linear e o princípio de conservação do momento angular. Agora nós vamos falar da conservação de energia, também é conhecida como primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, ou princípio de conservação de energia, fala que a variação da energia interna do meu sistema, ela vai ser igual à diferença entre a quantidade de calor absorvida pelo meu sistema e o trabalho realizado por ele. Enquanto que a segunda lei da termodinâmica vai estabelecer qual que é o caminho possível para essa troca de energia e vai falar que é impossível tu construir uma máquina perpétua. Então aqui nós temos o Homer aí brigando com uma máquina perpétua, né, que estaria violando a segunda lei da termodinâmica. Então, a primeira. Então, do enunciado da primeira lei da termodinâmica, nós temos que a taxa de transferência de calor, tá? A variação do meu calor no tempo dentro do meu sistema, menos a taxa de transferência de trabalho, que vai estar sendo realizado no meu sistema, vai ser igual, então, à minha variação da energia no meu sistema. E aí essa energia pode se expressar de diferentes formas, né? A gente está acostumado às três principais formas de energia que a gente está acostumado é a energia interna, que seria a energia própria do sistema, ali em relação ao movimento das minhas moléculas e átomos que eu tenho dentro do meu sistema, a energia cinética, que seria a energia em decorrência do movimento, e a energia potencial, que seria a energia que estaria conservada em relação a uma altura, por exemplo, em função da força da gravidade. E aí, então, nós temos aqui, por exemplo, a minha energia cinética, a gente já conhece ela desde o segundo grau, que é dada por mv ao quadrado sobre 2, e aqui a gente tem mgh, que seria a energia potencial, então gz aqui, né, que seria a altura que está no meu sistema, né, e a energia interna talvez seja o que seja mais novo para a gente vai trabalhar mais sobre energia interna no final dessa disciplina, quando a gente estiver trabalhando com transferência de calor. E aí, então, aqui a definição de variação de energia por unidade de massa, a gente vai chamar com esse exemplo pequeno, e aí que nada mais é do que a minha energia, então, dividido por a minha massa do meu sistema. Então, energia por unidade de massa é esse meu Ezinho aqui que a gente está definindo. E aí, então, eu tenho que a energia ela já é uma propriedade extrínseca do meu problema. Tá? Então, para calcular o meu B aqui, eu preciso dividir, então, esse sistema pela massa para ter uma propriedade de uma forma intrínseca. Tá? Então, aqui eu vou substituir o meu Bzão vai ser igual ao meu E, enquanto que o meu Bzinho vai ser igual a E, lembrando que meu Ezinho vai ser igual a E sobre M. Então, aqui, se a gente substituir aqui o meu Bzinho por Ezinho, tá? Eu vou ficar com B vai ser igual a E. E essa vai ser a minha lei de conservação de energia. E a gente vai aplicar, então, ela sobre o meu teorema de transporte de Reynolds, assim como a gente fez com as outras propriedades. Então, aqui, aplicando sobre o meu teorema de transporte de Reynolds, eu vou trocar aqui, vou substituir o meu E no meu sistema por dt, tá? Onde era B eu vou substituir por E, e onde era Bzinho eu vou substituir por Bzinho. Tá? E aí eu obtenho, então, a seguinte expressão para a minha variação de energia no meu sistema. E aí, no instante inicial, a gente pode dizer, então, que a nossa energia do sistema vai ser igual à energia do nosso volume de controle no instante inicial. Tá? Então, eu posso escrever aqui que o meu Q, que vai ser o meu fluxo de calor, menos minha variação de trabalho,
vai ser igual a esse sistema, tá? Eu substituí aqui, a gente lembra que da segunda lei da termodinâmica, a gente tinha calculado, ela tinha falado que isso aqui era exatamente igual à minha variação de energia. Então, aqui só para deixar explícito, né, eu tinha aqui que o meu dE sobre dt era igual a essa variação do meu sistema, e aqui eu vou dizer que ela vai ser, no instante inicial, igual à variação do meu volume de controle. Então, aqui eu posso escrever, então, aqui como meu fluxo de calor e em função da minha taxa, no meu taxa de variação de trabalho. E aí vamos ver agora quem que é essa minha taxa de variação de calor e quem que é essa minha taxa de variação de trabalho. Tá? Então, minha taxa de variação de calor vai ser o quanto de calor que é transferido para o sistema ou do sistema. E aí nós temos três formas básicas de transferências de calor. Elas podem ser calor por condução. Então, o calor por condução é aquele que, por exemplo, se vocês põem uma barra de ferro e ele vai gradualmente transferindo calor atomicamente de um pedaço da barra em relação ao outro até esquentar a mão de vocês. Tá? A transferência de calor por convecção é aquela transferência de calor que a gente vê muito frequentemente quando a gente põe uma panela com água para esquentar. Então, quando vocês põem uma panela com água para esquentar, ela vai começar a fazer bolhas e essas bolhas vão estar se movimentando dentro da panela e aí vocês vão ter uma movimentação em função da diferença de densidade que vai estar ocorrendo dentro da própria panela em função da diferença de temperatura da água ali dentro. E, por último, a taxa de transferência de calor por radiação é a transferência de calor que acontece, por exemplo, quando vem o Sol, né? Quando vem o Sol e nos esquenta, a gente sente diretamente essa radiação, tá? Ela se propaga pelo espaço com a velocidade da luz. Então, é uma forma de transferência de calor muito eficiente e muito rápida. A gente usa nos aquecedores em casa, quando a gente chega próximo do fogo, todos esses fenômenos ali, a gente está sentindo a taxa de transferência de calor por radiação chegando próximo da gente. Mas esses vão ser assuntos que a gente vai tratar principalmente no nosso último bimestre da disciplina. Qual que é a minha variação de trabalho no meu sistema? Vai ser justamente o trabalho realizado. Tá? Um dos trabalhos a gente já falou um pouco anteriormente, que vai ser então o trabalho no eixo, devido à rotação. Então, quando o nosso sistema, por exemplo, está rotacionando, a gente vai ter uma força de arrasto no eixo, que foi o que a gente calculou no exercício passado. Nós também temos as tensões normais, que são aquelas tensões que a gente já viu, as tensões de pressão, que elas também podem realizar trabalho. Nós temos as tensões de cisalhamento, que a gente já viu também um pouco no volume 2, na unidade 2 dessa disciplina. E pode ter outras fontes também que a gente não está considerando, mas nós vamos considerar essas como as principais fontes, tá? E aí outras poderia ser tensões por cabos e assim vai. As variações de trabalho por uma mola, por exemplo, aí teria tensões elásticas e por aí vai. E, por exemplo, trabalhos positivos seriam variações de trabalhos positivas no sistema, né? Seria, por exemplo, quando eu tenho turbinas ou motores a combustão, que eles estão pegando o calor do sistema e transformando em trabalho para locomover, por exemplo, um barco ou um carro ou um avião, tá? E aí, por exemplo, trabalhos negativos seriam aqueles que são utilizados para bombear o fluxo, por exemplo, para fora do sistema, ou um ventilador, ou um compressor. Tá? Esses daí, eles estão utilizando o trabalho para realizar o movimento. Enquanto que o trabalho positivo, ele está ganhando trabalho e gerando movimento. Essas outras formas de trabalho aqui, elas estão perdendo trabalho em função do movimento.
E aí os trabalhos em relação às tensões, elas vão ser aquelas dois tipos de tensões que a gente já falou na unidade 2, que são as tensões normais e as tensões cisalhantes, tá? E aí, então, elas podem realizar trabalho sobre a minha superfície de controle devido a essas forças, as forças normais e as tensões de cisalhamento. E aí, lembrando, então, que trabalho pode ser definido como força vezes o deslocamento. Então, aqui, se eu tiver para uma superfície muito pequena, o trabalho que está sendo realizado na forma dessa superfície de tensões, a gente pode botar ela como força vezes o meu ds, que vai ser essa distância da minha superfície, tá? Que vai ser uma distância muito pequena. E aí, então, a minha variação de trabalho no tempo, eu posso fazer o limite com ΔT tendendo a zero dessa minha variação de trabalho. E aí, então, se eu aplicar esse limite, eu vou ficar praticamente como F vezes o meu ds dt. E aí, o que é o meu ds dt? É justamente a minha velocidade, tá? Então, aqui, ds dt vai ser o quanto que vai estar variando aqui o meu deslocamento no tempo. E aí, então, isso daí vai dar a minha velocidade. Então, eu posso calcular praticamente como se fosse o meu fluxo de trabalho, minha variação de trabalho no tempo, como F vezes a velocidade. E aí, se eu quiser saber, então, qual que é essa minha variação para um ponto na minha superfície, eu posso calcular, por exemplo, o D de F da minha força normal na minha superfície, onde eu vou ter que a minha força normal em um ponto da superfície vai ser dada por sigma na superfície do meu fluido vezes o meu dA. Tá? Lembrando que a gente tinha visto já isso na segunda unidade. E aí, vezes a minha velocidade. Tá? Então, aqui, a variação para um ponto sobre a minha superfície, um ponto normal da minha superfície. Então, eu posso dizer que o trabalho normal sobre a minha superfície vai ser igual a menos a integral sobre a minha superfície de controle de meu sigma dA. Ou eu posso reescrever isso aqui é um produto escalar, eu vou botar sigma vezes V vezes dA. E aí, lembrando aqui quem que é o meu sigma, que a gente já viu nas aulas anteriores, que sigma, na verdade, vai ser a minha pressão. E aí, então, aqui tem o sinal negativo, para a gente lembrar que esse trabalho está sendo realizado para fora do sistema ou do volume de controle. Lembrando qual que é a orientação do meu vetor normal da superfície. E aqui, então, quem que é, aplicando a mesma ideia para a minha tensão de cisalhamento, a gente vai aplicar, então, a minha força de tensão de cisalhamento para um ponto na minha superfície, vai ser quem? Vai ser o meu tal vezes o meu dA. E aí eu vou fazer o mesmo processo, vou fazer a integral de superfície do meu tal vezes dA, e aí eu posso calcular essa integral sobre a superfície do meu volume de controle como tal vezes V vezes o dA. Tá? Simplesmente passei para esse lado aqui esse produto. E aí com isso eu tenho que o meu trabalho, devido à minha tensão de cisalhamento, pode ser escrito por essa expressão aqui. Tá? Bem dessa expressão aqui, então, meu trabalho. Aqui eu tenho meu dF para um ponto na superfície. E aí, se eu quiser saber sobre toda a minha superfície de controle, sobre todo o meu volume de controle, eu vou integrar ele sobre a minha superfície de controle. Lembrando que são forças, tanto tal como o sigma, são forças que atuam sobre a superfície do meu volume. E aí, onde que eu posso ter tensões de cisalhamentos? Né? Eu posso ter tensões de cisalhamentos em um ponto A, que seja no meu eixo de rotação. Normalmente eu tenho um atrito
relacionado, então o atrito está relacionado às nossas tensões e cisalhamentos, assim como a gente viu no exercício anterior. A gente também vai ter, quando ele estiver passando no fluxo, por exemplo, estiver passando sobre uma superfície sólida, então ele pode estar realizando trabalho, e também nas fronteiras do meu sistema, nas portas de entrada ou de saída do meu sistema. Então, por exemplo, se eu tiver um volume qualquer, tá? Digamos que eu tenho um fluxo que esteja entrando por aqui e saindo por aqui, tá? Eu vou ter aqui essa integral aqui sobre a minha superfície, sobre minhas portas de entrada e a minha saída, pode realizar um trabalho sobre esse fluxo devido à entrada e à saída de fluxo ali, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, um fluxo sobre uma superfície sólida, como se eu tivesse, como a gente viu anteriormente, eu tenho um perfil de velocidade e ele vai ter uma velocidade variando sobre a superfície, tá? Eu vou ter uma tensão de cisalhamento nesse ponto da superfície e aí ele pode gerar um trabalho, por exemplo, pode ser um fluxo muito rápido, pode gerar calor ou tirar até calor do sistema, tá? Então posso ter uma variação de energia justamente por causa desse atrito com a superfície. E sobre o eixo a gente viu anteriormente, né? Eu tenho um objeto em rotação, tá? E aí eu tinha um eixo aqui central, e aí a rotação desse sistema sobre esse eixo gerava um atrito. E aí esse trabalho aqui nós tínhamos considerado já separadamente como o trabalho que está sendo exercido sobre o eixo. Então essa expressão aqui a gente já tinha calculado ela anteriormente como trabalho que estava sendo exercido sobre o eixo, tá? Já está aqui considerado no sistema, a gente não precisa considerar de novo. Aqui eu vou ter um trabalho sobre a minha superfície do sólido, e aí tem uma coisa muito importante que, se a gente considerar a condição de não escorregamento, qual que é a minha velocidade aqui nessa posição aqui do fluido, ela vai ser sempre igual a zero, tá? Então, se eu estiver trabalhando na superfície, essa velocidade aqui vai ser igual a zero, e aí, então, toda essa integral vai ser igual a zero. E aí, normalmente, o que é mais importante para a gente considerar quando a gente está calculando o trabalho devido às nossas tensões de cisalhamento, vai ser simplesmente essa parte da expressão aqui, que vai ser devido às tensões de entrada e saída nas portas do meu fluido. Com isso eu posso simplificar a minha expressão da tensão de cisalhamento, do trabalho devido à tensão de cisalhamento, como a integral sobre as portas, né, sobre a área das portas desse meu volume de controle. E aí, então, se a gente observar, agora voltando para o teorema de transporte de Reynolds, eu tenho aqui o meu trabalho, o meu calor, minha taxa de variação de calor no meu sistema, menos o meu trabalho sobre o meu sistema, mais aí aqui é o trabalho devido às tensões normais do meu sistema, e aí lembrando que elas estão sempre, as tensões essas, elas estão apontando para fora do meu sistema. Então elas eram negativas. Como o meu trabalho está sendo multiplicado por menos, então aqui fica mais. Tá? E aí aqui eu tenho o meu trabalho devido a essas minhas forças que estavam entrando aqui nas portas, e aqui eu posso ter trabalho proveniente de outras formas também que não estão sendo consideradas aqui. E aí a gente põe tudo como trabalho outras. E aí isso vai depender de problema para saber quem que é essas outras, né? E aí então, como esse aqui é o meu único trabalho positivo, eu vou passar ele para cá e vou escrever ele junto com essa outra integral de superfície. Então aqui, simplesmente passando esse termo aqui para esse lado aqui. Tá? E aí agora eu vou reescrever esse termo aqui, como eu tenho aqui V vezes dA, V vezes dA. Então aqui eu vou fazer só um artifício matemático.
eu vou escrever essa expressão aqui em relação ao meu volume específico, onde o meu volume específico é 1 sobre ρ, então eu vou simplesmente aqui multiplicar por ρ e dividir por ρ, e vou escrever aqui em função do meu volume específico. Não estou mudando nada na minha expressão, simplesmente estou reescrevendo aqui um artifíciozinho matemático. E aí, então, se eu juntar essas duas integrais aqui, lembrando aqui que eu tinha feito esse artifíciozinho matemático, justamente para poder juntar aqui com essa expressão onde eu tenho o meu ρ, que é a massa específica. E aí, aqui, fico com o meu volumezinho específico aqui, e aí eu posso escrever E menos sigma vezes o meu volume específico. E a gente já tinha visto, então, quem que era sigma, que sigma, na verdade, a gente viu na aula, na unidade 2 e na unidade 3, que ele era a minha componente de pressão. Tá? E aí, então, eu vou substituir aqui por pressão vezes o meu volume específico. E agora, então, eu vou substituir o meu Ezinho. Eu tinha visto já o meu Ezinho, então eu vou substituir o meu Ezinho naquela expressão lá. E aí o meu Ezinho era meu U, minha velocidade ao quadrado sobre 2 e meu GZ. E aqui eu vou ter em função da minha massa específica, e aqui eu fico com a minha pressão vezes o meu volume específico. Aqui vai ser a minha energia interna. Aqui a velocidade ao quadrado divididos por 2, G é a gravidade e Z é a elevação. E aí eu tenho que cada um desses termos, nessa expressão, ele representa a taxa de trabalho realizado pelo volume de controle nas suas redondezas. E aí essa expressão aqui, tá, que é a energia externa mais a pressão vezes o meu volume específico, na termodinâmica ele é comumente chamado de trabalho de fluxo. E justamente por isso foi desenvolvida uma variável que se chama entalpia, que vocês vão ver provavelmente na disciplina da termodinâmica e um pouco mais no final desse curso, que foi criada para substituir essa relação aqui, porque ela aparece muito frequentemente no nosso sistema. E aí, então, essa, na sua forma mais geral, vou limpar aqui a tela, essa daqui, na sua forma mais geral, é a nossa equação de conservação de energia para um volume de controle na sua forma integral. Agora, então, vamos fazer aquelas nossas velhas simplificações que a gente está acostumado a fazer para ver o que a gente pode simplificar. Então, se eu tiver um escoamento permanente, a primeira coisa que a gente pode fazer é descartar esse termo de dT. E aí, esses dois termos aqui, se eu estiver considerando um perfil de velocidade média e uniforme, a gente vai ter que esses valores aqui vão ser constantes e a gente vai poder tirar eles facilmente dessa integral. E vai ser, então, a velocidade vezes a área, se o meu perfil de velocidade for uniforme ou a gente considerar um perfil de velocidade médio. Outra possibilidade é se a gente considerar apenas, se a gente estiver apenas interessado em saber o que passa na entrada 1 e na saída 2. E aí a gente vai poder simplificar, então, essa relação utilizando aquela relação que a gente tinha calculado de velocidade vezes área, para resolver essa integral. Aqui, por exemplo, outra aproximação que a gente pode fazer é se as áreas do meu volume de controle forem perpendiculares à minha velocidade, tá? Então, aqui, se eu tiver uma área, eu vou ter aqui o meu volume, minha velocidade, vai estar entrando aqui, e minha área, meu vetor normal da minha superfície, tá? Vai estar atuando ortogonal, 90 graus. Tá? Então, eu vou ter a minha velocidade nesse sentido e as minhas tensões de cisalhamento nesse sentido. Tá?
E aí, o que acontece quando a gente tem um produto vetorial entre duas componentes escalar, tá? Então, se eu tiver aqui tal vezes U, eles vão ser iguais a zero, porque eu vou ter apenas uma componente aqui. Vamos supor que a gente tenha uma componente da velocidade. Eu vou ter aqui, vou chamar de J, tá? Vou chamar de tal vezes J, multiplicados por P vezes I. E aí esse produto aqui vai ser igual a zero. Então, nesse caso, se eu tiver velocidades perpendiculares ao meu volume de controle, então eu posso considerar que o meu trabalho devido às tensões de cisalhamento, elas vão ser iguais a zero. Outra situação que pode ocorrer é se a gente não estiver realizando nenhum trabalho elétrico, ou trabalho eletromagnético, ou algum outro trabalho, e que ele não seja relativo para o nosso sistema. Então aqui o W outros ele vai sumir nessa situação. Se eu tiver um escoamento incompressível, no caso eu vou ter que meu ρ vai ser constante, que ele aparece aqui, e aqui, no meu volume específico, que é 1 sobre ρ. Tá? Então, se ele for constante, esses valores aqui vão ser constantes. Ou seja, eu não vou ter nenhum parâmetro de compressão, por exemplo, dentro do meu escoamento. Se eu estiver trabalhando com tubo, significa que a gente vai estar trabalhando com a mesma quantidade de volume que vai estar entrando, vai ser a mesma quantidade de volume que vai estar saindo. Então, partindo dessa equação geral, para a conservação de energia, nós vamos ter que ler o nosso problema e interpretar o que a gente pode considerar ou não, o que a gente pode, quais termos são importantes ou não. Então, vamos fazer um exemplo agora para a gente ver quais desses elementos são importantes para ficar mais fácil da gente fixar isso que está acontecendo. O exemplo que a gente vai fazer agora é o exemplo 4.16 do livro do Fox, lá na página 131. Então, se vocês tiverem os livros em mão, vocês podem acompanhar por lá também. Então, vamos ver o que é dado no problema. Eu tenho ar a 101 kPa a 21 graus Celsius. E ele entra num compressor. Então, aqui é o meu compressor. E aqui é o ar que está entrando. E ele está entrando com velocidade desprezível, ou seja, minha velocidade é muito pequena. E aí, então, essa velocidade V, que está entrando aqui, que é muito próxima de zero, ela vai estar carregando esse recipiente com uma pressão. A pressão dentro desse recipiente vai ser de 344 kPa a 38 graus Celsius. E aí, essa velocidade V igual a zero, ela vai estar passando por um tubo, que é esse tubo aqui, que tem uma área, tá? Então ele já dá a área para a gente, ótimo. Transversal de 0,9 metros quadrados, tá? Tá faltando um quadrado aqui. E a vazão em massa, que passa aqui por essa área, tá? Vai ser de 0,9 kg por segundo. E aí ele dá a potência fornecida ao compressor, tá? Então, seja um trabalho interno que está sendo realizado sobre esse compressor de 447 kW. E aí ele pede para a gente determinar a taxa de transferência de calor, que é essa variável aqui que a gente quer descobrir. E agora, então, vamos fazer a parte mais divertida, que é interpretar essa equação e o problema e eliminar as considerações que a gente pode fazer, né? Então, a gente vai considerar um escoamento de regime permanente, tá? Então, tudo que é dt, a gente vai eliminar, no caso, esse daqui, tá? Próxima coisa que a gente vai considerar é que as propriedades são uniformes na entrada e na saída do sistema. Isso é muito bom porque a gente vai simplificar, então, essa integral. A gente vai poder escrever ela como V vezes a área da entrada e a área da saída. Tá? Então, vai ficar muito mais fácil da gente resolver esse problema aqui, justamente por causa dessa condição 2.
A gente vai considerar também que o ar ele vai ser um gás ideal. Então, a pressão desse gás ela pode ser descrita por ρRT, que é a equação dos gases ideais, a equação de estado que a gente viu já, acho que na segunda unidade. Outra simplificação que a gente vai poder fazer vai ser aqui, que a minha área A1 e A2 são perpendiculares ao campo de velocidade. Se elas são perpendiculares, então eu tenho minha velocidade aqui, tá? E as minhas tensões de cisalhamento vão estar exatamente 90 graus com a entrada e a saída do meu sistema. Então, eu não vou ter trabalho em função das tensões de cisalhamento. Analisando o problema aqui, a gente não tem nada que fale sobre trabalho elétrico ou trabalho eletromagnético, que seja. Então, aqui não tem nada de outros que a gente precisa considerar. Com isso, desse lado da equação, a gente fica apenas com o trabalho sobre o eixo e a taxa de transferência de calor. Então, aqui, simplesmente reescrevendo essa expressão aqui, desse lado esquerdo, eu vou ficar com Q pontinho menos W pontinho, que é o trabalho sobre o eixo, vai ser igual, então, à integral dessa minha superfície, tá? De ρ vezes V vezes dA. E aqui a gente ainda não aplicou a integral. E aí aqui outra forma que a gente pode escrever, a gente já tinha visto aqui que essa expressão aqui também podia ser escrita como H, tá? Então, se eu juntar isso aqui tudo, eu posso escrever como H, que é a minha entropia do meu sistema. E aí, então, a gente tinha visto que a gente podia considerar aqui propriedades uniformes na entrada e na saída do meu sistema, tá? Então, eu tinha aqui o meu V e o meu dA, eles vão ser uniformes, e aí eu posso simplificar essa integral apenas como V vezes A na entrada e na saída. Então, agora, removendo essa integral, eu vou ficar com H na entrada, que vai ser o meu H no meu ponto 1 aqui, a minha velocidade 1 ao quadrado, que a gente viu que ela era muito pequena, que ela era aproximadamente zero, então a gente vai desconsiderar ela, G e Z1 menos ρ1 V1 A1, tá? Então aqui tirando essa integral, por causa daquela condição 2 que a gente tinha falado, a gente vai conseguir tirar essa integral mais fácil. E aí aqui então, na minha saída, em 2, eu vou ter o meu H2 mais o meu V2 ao quadrado. Aí esse meu V2 ao quadrado não é igual a zero. V2 ao quadrado dividido por 2, né? E aí G, Z2. Lembrando que aqui também uma outra consideração que ele fez é que Z, eles vão estar na mesma altura. E agora nós temos um pequeno problema para resolver, né? Porque a gente tem a nossa velocidade aqui em V1 e a velocidade em V2. Nós também temos essa área aqui, mas a gente não tem quem que é a nossa massa específica, como que ela está variando nessas situações. Então, para resolver esse problema, nós vamos pegar então a equação da continuidade, ou de conservação de massa. E aí, a minha equação de conservação de massa, eu tenho então o meu d dt sobre o meu volume de controle de ρ dv, mais a integral sobre minha superfície de controle de ρ b vezes o meu dA. Mas eu tinha considerado aqui que era um regime permanente, né? Então, eu já tinha considerado que isso aqui era igual a zero. Logo, a minha expressão da minha equação de conservação de massa está limitado a essa parte da expressão aqui. E com a consideração 2 que a gente tinha feito ali, fica fácil resolver essa expressão aqui. Essa integral aqui vai ser ρ vezes V vezes o meu dA, do que entra e do que sai. Logo, eu fico com ρ em 1 V1 A1, menos aqui na frente, né? Porque é o que está entrando, mais o que está saindo, que vai ser o meu ρ2 V2 A2, vai ser igual a zero, tá? Resultado dessa expressão aqui, que é justamente essas propriedades que a gente queria descobrir. Logo,
eu vou poder dizer que tudo que entra no meu sistema vai ser igual a tudo que sai. Logo, isso aqui vai ser igual à minha vazão máxima, tá? Então, aqui eu vou ter duas componentes iguais dos dois lados. Então, eu posso reescrever essa minha expressão aqui, utilizando esse resultado aqui. E aí, como aqui e aqui vão ser iguais, logo aqui e aqui vão ser iguais, tá? Vai ter apenas um sinal de menos aqui, que eu vou passar para esse lado aqui da equação. Eu posso escrever em termos de M pontinho, que vai ser minha vazão máxima. E aí eu fico com H2 menos H1, porque eles estão com sinais opostos. Então, multiplicando tudo isso aqui por H1, né, vou ficar com sinais opostos. Aqui o meu V1 já tinha desconsiderado, vai ser igual a zero, vou ficar apenas com relação ao meu V2 ao quadrado, mais o meu G. E aí aqui eu vou ter o meu Z2, o menos o meu Z1, que a gente já tinha visto, então, que como eles estão na mesma altura, meu Z1 vai ser igual ao meu Z2, e aí eu posso desconsiderar também esse termo da expressão. E aí, para resolver essa expressão aqui, a gente precisa saber, então, quem que é essa variação de H2 e H1. E aí eu vou usar, então, uma expressão que a gente não aprendeu ainda, que vocês vão ver na disciplina de termodinâmica, que vai me dar, então, essa relação de H2 e H1, onde eu tenho que meu H2 menos o meu H1 vai ser igual a Cp vezes a temperatura em 2 menos a temperatura em 1, que são propriedades que foram dadas aqui, né? No qual o meu Cp é o meu calor específico para um gás ideal. E aí a única propriedade que ainda falta a gente calcular vai ser quem que é o nosso V2. Mas o nosso V2 vai ser um pouco mais fácil de calcular, porque a gente tem que todo o volume que entra vai ser igual ao volume que sai. Então eu tenho que meu ρ2 vezes o meu V2 vezes o meu A2 vai ser igual à minha vazão máxima que a gente tinha calculado. Logo, se eu passar aqui o meu ρ para cá e meu A para cá, eu vou ficar que o meu V2 vai ser igual à minha vazão máxima dividido por ρ2 A2. Tá, mas e quem que é o meu ρ2? O meu ρ2 a gente não conhece ainda. E aí, para determinar o ρ2, a gente vai usar aquela expressão para gases ideais, onde eu tenho que P vai ser igual a ρ RT, onde R é uma constante. E aí vai ser qual temperatura aqui? Vai ser a temperatura em 2. E a pressão em 2 aqui, que é a pressão dada. Logo, eu vou ter que meu ρ vai ser igual ao meu P2 divididos por meu ρ2, né, vai ser a massa específica em 2, vai ser igual ao meu P2 divididos por T2 vezes R, que é uma constante. E essas informações todas aqui a gente tem, tá? Então eu vou reescrever essa expressão aqui, eu vou ficar com meu V2, vai ser igual à minha vazão máxima, divididos por P2, e aí aqui está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando, vai ficar R vezes o meu T2, divididos por meu A2, que estava aqui, certo? E aí, sem substituir todos os valores, eu me dei conta agora que a gente está usando aqui unidades diferentes aqui nesse enunciado. E aqui nesse enunciado, eu falei para vocês já várias vezes que eu estou usando diferentes versões do livro do Fox para preparar as aulas. Então, numa versão, aqui está usando em metros, no SI, e na outra versão está usando o padrão em inglês, tá? E aí, então, se a gente substituir aqui, então, usando os valores do SI, eu vou ter que o meu V2 vai ser igual a 25,9 metros por segundo. E aí, então, agora para a gente calcular aqui quem que é esse nosso
que a gente vai pegar esse valor aqui que foi dado, tá? 447 quilopascais. Se aquilo é 1000, eu já vou escrever aqui na forma de watt, tá? Quilowatts, né? Então, vou ter 44,7 mil watts, tá? Aí, essa expressão aqui, nós temos que calcular. Aí, eu vou ficar, então, com 1005 joules quilogramas Kelvin, meu CP. E aí, aqui eu tenho que transformar a minha temperatura para Kelvin, né? E aí eu vou ficar com 273 mais 38, que é o que foi dado aqui nessa temperatura externa, desse lado aqui, menos 273 mais 21, que é a temperatura que eu tinha aqui nessa entrada, tá? Então, aqui lembrando que é 2 menos 1, né? Então, 2 menos 1, a temperatura em 2 menos a temperatura em 1. E aí aqui, claro, eu posso cortar esses dois aqui, porque eles vão ser iguais, então estou trabalhando só com diferença de temperatura, não precisaria esses 273 kelvins aqui, mas eu coloquei só para ficar mais completa a questão, tá? Aí o nosso V aqui, V2, a gente já calculou aqui, basta utilizar ele ao quadrado e dividir por 2, eu não vou calcular, e aí ficou faltando só o nosso valorzinho de M pontinho para a gente escrever, que é dado aqui, nessa expressão aqui, que é 9 quilogramas por segundo. E aí, então, se a gente substituir todos esses valores, nós vamos ficar com o meu Q pontinho, que é o que a gente quer saber. E aí, então, a gente vai ficar com Q igual a menos 290,2 kW. Tá? E o sinal negativo aqui fala que é a rejeição de calor do sistema, por isso que está negativo. E com isso nós finalizamos então esse problema. Então, com esse problema, nós finalizamos a unidade 4. Na unidade 4, então, nós vimos o que é um sistema de volume de controle, nós usamos essa definição, nós calculamos, então, o teorema de transporte de Reynolds para transportar qualquer propriedade sobre esse sistema. E aí nós transportamos a nossa conservação de massa, nós também transportamos a nossa equação de quantidade de movimento linear, nós chegamos na equação de quantidade de movimento angular e também utilizamos a primeira lei da termodinâmica para ver a equação de conservação de energia. E aí, então, nós utilizamos uma série de equações, fizemos uma série de aproximações, considerando diferentes tipos de fluxos, e é importante a gente saber como fazer, em que situações a gente deve aplicar cada uma dessas aproximações para resolver de forma mais fácil o nosso problema. No livro do Fox, então, na página 135 e na página 136, tem um resumo com uma série de equações que foram aplicadas ao longo desse problema. Tá? Então é importante que vocês leiam e saibam interpretar cada uma dessas equações. Então, todo o curso, tudo que a gente viu ao longo dessa unidade é referente à unidade 4 do livro do Fox, de Introdução à Mecânica dos Fluidos. Mas vocês vão também achar conteúdo similar, escrito de uma forma diferente, por exemplo, no livro do Monson ou no livro do Yunsen. Tá? No livro do Monson, ele tem uma abordagem um pouco diferente na ordem que ele apresenta os conteúdos, então, se eu não me engano, vocês vão encontrar esses problemas na unidade 5 do livro do Monson, se vocês estiverem estudando por ele. E com isso nós finalizamos essa unidade então. Eu espero que vocês tenham achado interessante. E aí depois a gente vai fazer uma série de exercícios, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês resolverem. E depois a gente discute os resultados que foram encontrados nessa lista de exercícios. Então, até o próximo vídeo.